Maravilha, meus irmãos, está aí o início, né, da aula do curso de Perguntas Escatológicas ministrado pelo pastor Ciro Zibordi nesta última segunda-feira, não é? A última segunda-feira, que foi dia 29 de setembro. Isso para que os irmãos possam, aqueles que ainda não têm conhecimento, tomarem conhecimento que está em andamento uma turma do nosso curso de escatologia. Perguntas escatológicas é o assunto do curso que está sendo ministrado. Deixa eu só corrigir aqui, ministrado pelo pastor Ciro Zibordi, presencialmente na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Silva Jardim, e também à distância para aqueles irmãos que se inscreveram para acompanhar cetadb.com.br. Então, eu deixei aí para os irmãos que foram chegando inicialmente poderem estar acompanhando, não é? Acompanhando esse abençoado trabalho. Aí, meu pastor, nós não combinamos hoje. Hoje combinamos. Não, olha, é o mesmo espírito, né? Aí, Olha nós não combinamos não, mas deu certo. É o mesmo espírito. Desse jeito aí, maravilha. Mas diga lá, meu pastor, conte as bênçãos, quantas são? Olha, graças a Deus estamos caminhando com a nossa maratona lá em Silva Jardim, né? Aquele curso maravilhoso de escatologia, os irmãos estão animados. E segunda-feira foi a terceira aula. E na próxima, olha o pastor Simoni aí. Pastor Simoni, meu amigo, Deus abençoe. Maravilha. Estivemos juntos, Foi lá em Belo Horizonte. lá em Nova Lima. Olha aí que benção. Homem de Deus, tiramos uma foto juntos e conversamos um pouco. Sempre bom conversar com esse grande amigo, né? Pastor Simoni. Simoni, nosso amigo já de longa data, né? Maravilha. E, então, pastor, foi uma bênção lá. Olha aí, pastor Simoni. Deus abençoe, pastor Simoni. Amém. Foi uma bênção, viu, estar com o senhor. E o senhor sempre nos recebendo de maneira muito hospitaleira. Não sabe, né, pastor? O pastor Simoni é o nosso chefe lá em Minas Gerais, né? Com certeza. Claro, acompanhamos o pastor Simoni desde 2002. Temos outros homens de Deus ali, mas o pastor Simoni é referência. É nosso referencial em Minas, viu? Um homem de Deus, um amigo. E eu conheci o pastor Simoni quando ele era pastor ainda em Bom Despacho. Olha aí. Bom Despacho. Ele ficou um ano ali, né? Depois ele foi para outras igrejas, também presidiu a nossa Assembleia de Deus lá em BH, né? E Deus tem abençoado muito o pastor Simoni. Maravilha. E outros irmãos abençoados estão entrando aí também. Então, pastor, estamos aí. Rapaz, tem um mosquito aqui me atacando. Perseverando lá com o curso de escatologia. Perseverando no curso de escatologia. Benção pura, maravilha. Ontem fizemos nossa live também de Daniel, né? E vamos avançando. Maravilha, maravilha. Lembrando os irmãos que o curso de escatologia, qualquer pessoa que quiser pode se inscrever para o curso, porque não terá prejuízo em relação ao conteúdo, né? Nós enviamos o livro pelo correio. Olha só, vou pegar aqui. Nós enviamos o livro pelo correio, está aqui, o material do curso. Você recebe o livro pelo correio, esse é o material que está sendo estudado lá. E as aulas, as 3 aulas que já foram ministradas, os irmãos assistem na plataforma. E as próximas aulas, não é? As próximas aulas, elas acontecerão. Deixa eu colocar aqui para os irmãos, para que os irmãos possam. 6. Elas estarão acontecendo. 6 é a próxima, né? Nas próximas 3 semanas, nós teremos a realização, não é? Das próximas aulas. Deixa eu inverter aqui, ó, porque vai ficar fácil para os irmãos. 6, 13 e 20, não é isso? 6, 13 e 20. É isso aí. Pronto, tá lá. Dia 6, dia 13 e dia 20, as últimas 3 aulas do curso. E dia 9 de novembro... A gente vai estar lá em Silva Jardim fazendo formatura. Formatura. Inclusive a prova, né? A prova, os irmãos já poderão estar realizando a partir do dia 21 até o dia 27
para estar realizando a prova, porque com base na nota, não é? Com base na nota que os irmãos vão alcançar na prova, nós estaremos emitindo o certificado para estarmos indo lá em Silva Jardim, não é? Juntamente com a igreja, que é presidida pelo pastor Moisés Cecílio, realizarmos uma bonita festa para estarmos aí entregando os certificados para os irmãos que se inscreveram, não é? Glória a Deus. Que bênção, maravilha. Todos os irmãos são muito bem-vindos para estar conosco nesta aula, que nós vamos aqui, meus irmãos, seguindo a respeito, nós na aula passada, quarta-feira, né, da semana passada, ainda alusivo ao Setembro Amarelo, nós falamos a respeito de depressão, falamos a respeito de suicídio, não é? Trouxemos algumas informações e eu quero complementar aqui, ó. Dados da Organização Mundial de Saúde, em 2021, cerca de 727 mil pessoas morreram por suicídio em todo o mundo. Segundo a Associação Internacional de Prevenção contra o Suicídio, IASP, aqui eu estou falando em português, mas é uma sigla em inglês, a taxa global padronizada de mortalidade por suicídio foi de aproximadamente 8,9 por 100 mil habitantes. Essa é uma informação estatística, não é? Olha só, em relação ao gênero, os homicídios por suicídio prevalecem nos homens. Ainda estimativas de 2021, cerca de 519 mil mortes por suicídio foram homens, contra 227 mil de mulheres. Aqui o site Lancet. Depois, 73% dos suicídios no mundo ocorrem em países de renda baixa ou média, ou que estão em desenvolvimento, isso segundo a Organização Mundial de Saúde. Ainda os jovens, entre 15 e 29 anos, nessa faixa, não é? O suicídio é a terceira principal causa de morte globalmente, também estatística fornecida pela Organização Mundial de Saúde. Depois nós temos uma análise mais ampla, aqui, global. Aqui é um site também que traz informações a respeito de estatísticas sobre suicídio. De 1990 a 2021, estima-se que 746 mil mortes ocorreram apenas por suicídio. Esse é um levantamento feito em 2021. Então veja que são casos aqui relevantes. Se nós formos aqui contextualizar para o Brasil, o portal do Conselho Federal de Medicina, o portal médico, né, diz que entre 2010 e 2019, o número absoluto de suicídios registrados no Brasil passou de 9.454 casos para 13.523 casos. Então, nós temos um aumento de aproximadamente 43% de suicídio. Entre os adolescentes, o aumento ainda foi mais alarmante. A taxa que era de 3,5 por cada 100 mil subiu para 6,4 por 100 mil habitantes. Nesse mesmo período, você percebe um crescimento de 71%. Isso tudo no portal do Conselho Federal de Medicina. Em 2023, então aqui é uma estatística mais recente, o Sistema Único de Saúde registrou 11.502 internações por lesões com intenção de auto-infligir dano, ou seja, as tentativas de suicídio. Em média, 31 internações por dia. Aqui está no site da Agência Brasil. Enfim, olha só, Fiocruz. Estudos recentes apontam que entre 2011 e 2022, a taxa de suicídio entre jovens no Brasil cresceu em média 6% ao ano. Então, nós temos aqui informações relevantes a respeito deste mal que está atingindo não só o nosso Brasil, como também o mundo, e com especificidade países, não é, onde a situação socioeconômica ela é agravada. Então, aí você tem uma potencialização, porque as pessoas acabam partindo para essa questão como um último ato, não é? E achando que vai resolver o problema, quando na verdade está tão somente potencializando
o problema. Então, na aula passada, o pastor Ciro frisou a respeito do burnout. Não é? Quem não viu, assista a aula da semana passada, está disponível aqui no nosso perfil no Instagram, está disponível também no nosso canal CETADB no YouTube. Você acesse o canal, assista a aula da semana passada, a aula de número 245. Se você tiver dificuldade de pesquisar, coloque lá hashtag 245, você vai direto para a aula e ali, com mais especificidade, nós tratamos a respeito disso. E aí nós vamos hoje falar a respeito de quadro depressivo e vamos lançar mão de dois exemplos bíblicos, né? O caso de Jonas e o caso de Sansão, especificamente. Pastor Ciro, para a gente poder fazer aqui uma abertura, eu vou deixar o irmão com a oportunidade para que o irmão possa fazer uma introdução e na sequência nós entramos na nossa pauta de hoje. Então, os irmãos que receberam a nossa pauta antecipadamente, a divulgação, nosso objetivo hoje, então, é tomar como base dois personagens bíblicos, Jonas e também Sansão, que viveram momentos em que todos nós podemos viver. Experimentaram, não é? Assim, momentos desagradáveis na vida, momentos de desesperança, de esgotamento. Então, tudo isso está na Bíblia para nos ajudar a lidar com essas situações, porque nós não somos super crentes, né? Não somos super homens. Todos nós, sim, todos nós temos que depender da graça do Senhor e temos que ter cuidado. A Bíblia diz claramente, nós vimos isso na semana passada, é um texto muito claro para nós que somos obreiros especialmente, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Um texto que é muito repetido, os obreiros sabem de cor, mas que é muito claro. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, né, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Salvarás aí não é propriamente a salvação, porque a salvação no sentido de salvação do pecado, porque isso aí é obra da graça, é obra exclusiva do Senhor. Paulo está falando aí da salvação no sentido de você ser uma pessoa realmente feliz, uma pessoa que desfruta da comunhão com Deus, desfruta da vida com a família, desfruta do ministério também, porque o ministério, alguém pensa que o ministério, claro, ministério é guerra, nós sabemos, Paulo falou, não é? Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Claro, a guerra, só que veja bem, a guerra é o ataque do inimigo contra você. Você tem que ter cuidado para você não ser o seu próprio adversário, o seu próprio inimigo, né? Porque essa pessoa, ela, por não ter cuidado de si mesma, ela traz problema para si própria. Então, nós temos que saber priorizar, saber dizer não. Né? É muito importante isso também. Dizer não é pecado. Às vezes a pessoa ela não sabe dizer não e ela acaba aceitando todo tipo de desafio, por exemplo, e vai além das suas próprias resistências. Em todos os sentidos. Resistência também de saúde, de tudo, né? Até mesmo no que tange ao seu próprio conhecimento. Nós temos que entender qual é o nosso chamado, qual é a nossa limitação. Às vezes eu recebo alguns convites que eu falo, não, eu não tenho, eu sei do meu limite, eu sei do que eu posso fazer, a área para a qual Deus me chamou. Então, é melhor a gente ficar na vocação em que fomos chamados, né? Nós ficarmos na vocação em que temos sido chamados pelo Senhor, temos cuidado com a nossa saúde, com a nossa família. Então, esses dois personagens que vamos mencionar aqui, segundo a graça de Deus, eu creio que eles são ótimos para lançar luz aí sobre essas questões. Hoje já é o 1º dia de outubro, mas ainda estamos tratando dessa mesma temática, né? Relacionada com aquilo que pode vir a gerar em alguém
esse desestímulo e até a falta de vontade de viver, né? Infelizmente, temos tido casos em nosso meio de pastores que têm perdido a vontade de viver, têm sido envolvidos pelos problemas, pelas lutas e tal, a desilusão, as expectativas que a pessoa faz são muito altas e depois não alcança aquilo que ela objetivava, e a pessoa às vezes acaba perdendo o equilíbrio na vida, né? Maravilha. Pois bem, então nós vamos lançar mão desses dois personagens com as experiências que tiveram, as dificuldades da vida, os enfrentamentos que tiveram. Mas eu acho que, sobretudo, o que nós precisamos destacar é exatamente o primeiro assunto que nós temos ali. O fato de que Deus não abandona os seus servos em crise. Não é? Deus não abandona os seus servos em crise. Eu acho que esse é um primeiro aspecto relevante de nós destacarmos. O irmão Eliseu, eu estou atento às mensagens que ele escreveu ali, a respeito, nós vamos conversar a respeito disso aqui, irmão Eliseu. Não é? O fato é que, independentemente do momento que cada um de nós estamos vivendo, porque todos nós enfrentamos problemas nessa vida, né? Há dificuldades, e ninguém está enganado nem no ministério e muito menos na fé cristã, porque Jesus deixou muito claro que nós teríamos aflições, não é? Deixou muito claro isso e nos orientou que tivéssemos bom ânimo, porque Ele próprio havia vencido o mundo. Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto que nós vamos destacar aqui. O fato de que Deus, Ele está com os seus servos, mesmo quando estes estão vivendo um momento de crise. E essa crise, não é, pastor Ciro? Ela pode acontecer e chegar nos lares, inclusive de pastores, de obreiros, de crentes de fato, crentes pentecostais, crentes daqueles que falam língua estranha, que levantam as mãos, que exaltam a Deus, que glorificam a Deus, mas que num determinado momento do seu dia, da sua vida, da sua jornada, enfrenta problemas de difícil solução. Agora a palavra está contigo. O nosso Deus não abandona os seus servos em crise. Então, ontem até nós estávamos abordando essa questão ao falar de Daniel, né? Porque veja que interessante, Daniel, ele com seus companheiros, seus amigos, né, Ananias, Misael e Azarias, que acabaram recebendo nomes babilônios, né? Daniel foi chamado de Beltesazar, e Ananias, Misael e Azarias foram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não tinham como rejeitar os nomes, né? Porque não adianta você dizer que não quer, as pessoas vão te chamar do mesmo jeito. Só que eles podiam resistir o pecado, resistir a imoralidade, resistir a contaminação com os ídolos. E nesse sentido, Daniel e seus amigos foram muito firmes, né, ao não se contaminarem. Daniel pôs no seu coração não se contaminar. E aí nós estávamos até fazendo uma reflexão nesse sentido, porque Daniel, veja, ele estava longe do seu país. Ele poderia pensar, Deus permitiu que nós viéssemos para esse cativeiro aqui, por que eu vou ser fiel ao meu Deus, já que ele não foi fiel a mim? Entre aspas, alguém poderia dizer isso, né? Porque há pessoas que partem desse pressuposto, de que ela está passando por uma luta, está passando por uma dificuldade, porque Deus a desamparou. Agora veja que Daniel e seus companheiros, a gente percebe que em nenhum momento eles pensaram dessa maneira. Não. Eles estavam ali em cativeiro, passando luta, mas certamente eles creram na providência de Deus. Há dois textos que nós podemos até ler nesse sentido, que falam da intervenção ativa do Senhor em favor dos seus servos. Ele realmente não abandona os seus servos, como o irmão mencionou. Se o senhor puder ler aí, por gentileza, 1 Reis, capítulo 8, versículo 50, e também o Salmo 106, versículo 46. Esses textos são muito emblemáticos, a meu ver, com respeito ao cuidado de Deus
mesmo em meio à luta, mesmo em meio ao cativeiro, mesmo em meio a momentos de dificuldade, Deus de maneira alguma nos abandona. Deus não nos abandona. Mesmo na luta, e veja, a luta é algo que faz parte da nossa vida, né? Porque o apóstolo Pedro até fez uma menção, 1 Pedro capítulo 2, né? Versículos 20 e 21, ele disse: para isto sois chamados, porque Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele diz até: que glória é esta, né? Se pecando, né? Ele diz: se pecando sofreis. Veja, a pessoa que peca e sofre, ela está sofrendo como consequência do seu pecado. Agora, quando o justo sofre, aí Pedro, ele diz exatamente isso. Nós somos chamados para isso, porque o próprio Cristo padeceu. O próprio Cristo nos deu exemplo e ele disse: eu venci o mundo. Eu venci o mundo, ou seja, Cristo deu exemplo de que nós também podemos vencer. Então, o momento da provação não é momento de nós desanimarmos, de nós demonstrarmos que estamos assim descontentes com o Senhor, até porque a palavra de Deus também é clara ao dizer, o Senhor citou aí: no mundo tereis aflições, Jesus falou, eu estou reiterando, né? Paulo também falou, junto com Barnabé: importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. Então, servir a Deus não é estar em um mar de rosas o tempo todo. Claro, há momentos em que nós desfrutamos de grande alegria, mas temos que estar prontos também para as dificuldades. Então, se o senhor puder ler aí, por gentileza, só para corroborar aquilo que nós estamos falando, né? 1 Reis 8:50 e Salmo 106, versículo 46. Muito bem. 1 Reis 8:50 diz assim: e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti de todas as suas prevaricações, com que houverem prevaricado contra ti, e faze-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão. Então aí você veja que essa referência é justamente à luz daquilo que eu falei de Daniel, né? É que eles alcançaram, a gente percebe lá quando Daniel e seus amigos se dirigem, Daniel especialmente, ele fala com o chefe dos eunucos, diz que o chefe dos eunucos, ele moveu-se, né? Ali na versão Almeida Fiel, diz que o homem teve graça e compaixão, né? Graça e misericórdia, perdão. E o sentido ali no hebraico é o mesmo daquele que nós vemos no Novo Testamento, quando Jesus se move de íntima compaixão por alguém. Então Deus fez com que aquele homem se movesse de íntima compaixão. Então isso prova que Deus, como o irmão mencionou, não abandona os seus servos. E o Salmo 106, versículo 46 também corrobora isso. Por isso fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. Então, exatamente. Então, mesmo em meio à perseguição, em meio aos inimigos até da nossa fé, Deus é aquele que é poderoso para fazer até com que o inimigo tenha compaixão, né? A gente vê isso na história de Israel. A gente vê Ciro, por exemplo, que era um rei pagão, né? Rei da Pérsia, se preocupar com o povo de Deus a ponto de ordenar, não é, que eles a ponto de fazer um decreto, né, para que eles voltassem à sua terra, pudessem reconstruir o templo. Então tudo isso aí mostra que Deus está no controle de tudo e ele permite a provação porque ele nos ama também, porque ele prova quem ama. Ele prova quem ama. Então nós temos que sempre ter isso em mente. Eu creio que muitas pessoas sofrem porque têm sido endereçadas de maneira errada, né? De maneira errada. Elas talvez ouvem sempre: não, o crente não passa luta, o crente ele só prospera, o crente não tem enfermidade, tal. Como tem pregadores aí que havia um determinado pregador que já partiu também, que ele dizia: eu nunca tomei remédio nem para dor de cabeça,
e tal, porque eu tenho uma saúde perfeita, e etc, e tal, e tanta coisa. E outro também aí, que fala tanta coisa, mas continua usando óculos, continua tendo dificuldade. No tempo da Covid, ele foi infectado e tal, e tentou esconder, porque sempre fica dizendo que determina a cura e tal. Então, veja, o Senhor Jesus cura, evidentemente, nós cremos nisso. Mas nós não podemos achar que nós somos super crentes. Pedro falou, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas nós temos que depender do Senhor. A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Só que antes disso também diz, sujeitai-vos ao Senhor. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Para resistir ao diabo, eu tenho que me sujeitar a Deus. Então, eu não posso achar que eu sou um super crente. Deus pode permitir a aprovação, mas ele jamais abandona um crente fiel. Maravilha! Então nós vamos avançar aqui, pastor, feita essa introdução, para o caso específico de Sansão, porque há muita dúvida a respeito do caso de Sansão, que muita gente até inclusive defende a ideia de que ele nem para o céu foi, não é? O que é furada, mas nós já falamos a respeito desse aspecto na aula da semana passada, me refiro ao número 245, mas a questão é assim, entendendo que o caso de Sansão não tenha sido um suicídio, então nós precisamos fazer uma diferenciação do que é o suicídio moderno, fruto de desesperança, de um ato de juízo ou de um ato de guerra, conforme esse registrado na história bíblica, que foi o caso específico de Sansão. Para tanto, eu quero ler o texto de Juízes 16 e verso 30. A Bíblia diz assim, e disse Sansão, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que matara na sua vida. Então, meu pastor, nessa questão que envolve Sansão, eu acho que a gente primeiro precisa diferenciar o suicídio, não é? Aquilo que ocorreu para aquilo que é o suicídio na atualidade. Então, só para contextualizar o caso de Sansão, os irmãos sabem, Sansão é aquele homem, é um dos juízes de Israel, foi chamado por Deus, recebeu um grande poder da parte de Deus, ele tinha um voto com Deus, o voto de Nazireu, e ele desobedeceu a Deus, quebrou o voto, foi seduzido por uma mulher chamada Dalila, pecou, fracassou, os filisteus furaram seus olhos, o levaram cativo, cortaram seu cabelo, a força não estava no cabelo propriamente, né? Mas cortaram o seu cabelo, a força dele vinha do Senhor, evidentemente, porque o Espírito do Senhor, diz a Bíblia, se apossava dele, né? Possantemente até, diz a Bíblia. Então, ele era um homem que tinha poder do Espírito. E quando ele desobedeceu a Deus, ele perdeu essa graça. E ele foi preso. Aí, nesse texto que o senhor leu, Juízes 16, versículo 30, eu queria só considerar aqui mais alguns versículos, só para contextualizar, porque o 23 diz assim, que os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, ou seja, Sansão preso, e eles então se reuniram, e para se alegrarem, eles diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo, porque Sansão era realmente um grande campeão, sempre derrotava os filisteus, e eles estavam muito contentes. Então, o povo também vendo ali Sansão naquela situação, preso e sendo escravo, diz o texto que o povo louvava o seu Deus, o Deus Dagom, e dizia, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra e ao que multiplicava os nossos mortos. E ali, eles então, muito felizes, resolveram chamar Sansão para fazer dele um espetáculo. E aquele espetáculo, na verdade, era algo que não era simplesmente para zombar de Sansão. Eles estavam zombando do próprio Deus de Israel. Então eles chamaram Sansão para brincar diante deles, diz o texto, para fazer graça, como se fosse ali um verdadeiro palhaço, não é? Então chamaram Sansão do cárcere
para brincar. E Sansão, claro, estava como escravo, olhos furados, não enxergava. Ele começou a fazer ali alguma graça, conforme eles queriam que fizesse, e só que ele estava perto das colunas, a Bíblia diz. Então veja para você entender todo o contexto, porque às vezes a pessoa pega um versículo isolado e fala, Sansão se suicidou. Então veja, aí ele estava ali servindo espetáculo, e quando ele está ali diante daquele público que zombava dele, o que ele fez? Versículo 26. Sansão disse para um rapaz que estava ali próximo, que o tinha pela mão, porque ele estava cego, ou seja, o rapaz estava conduzindo ele. Aí ele disse para o rapaz, guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, aquele templo de Dagon, para que me encoste a elas. E aí, quando ele chega ali, a casa cheia dos inimigos, zombando de Sansão e zombando do próprio Deus, porque Sansão estava desviado, mas era um servo de Deus. Então, zombando de Sansão, claro, eles estavam zombando do próprio Deus. Mas aí diz o versículo 27. Estava a casa cheia de homens, estou lendo o capítulo 16, de Juízes, e mulheres. E também ali estavam todos os príncipes filisteus. Todos os príncipes filisteus, ou seja, os filisteus eram os piores inimigos do povo de Israel àquela altura. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar, ou seja, todos zombando. Aí o que Sansão fez? Clamou ao Senhor, versículo 28, e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas, versículo 29, do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda noutra. E disse Sansão, morra eu. Aí que muita gente pensa também que foi suicídio. O senhor leu aí versículo 30. É isso que eu vou ler agora, de novo. Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Agora veja o versículo 31. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai tomaram e subiram com ele e sepultaram em Zorá Estaol no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou Israel 20 anos. Então veja que aqui o relato é de alguém que venceu. Não é de alguém que foi derrotado. Não é de alguém que se sentiu frustrado e aí resolveu tirar a sua própria vida. Não. Isso aqui é um caso de morte em combate. Morte em combate, porque ele estava como prisioneiro de guerra, estavam zombando dele, e ao zombar dele, zombava do próprio Deus, e ele ali pediu graça ao Senhor, só que para ele vencer os inimigos, claro, ele acabou morrendo junto, porque todo o tempo veio abaixo. Então há uma diferença, como o senhor falou aí, entre o suicídio, como ele é tratado hoje, não é? De um ato como esse, que é um ato de guerra, um ato realmente em que ele vence em meio a uma guerra. E nós até mencionamos na aula passada, e vale a pena talvez retomar, que a própria Bíblia menciona alguns tipos de suicídio. E a motivação, claro, quer dizer, quando fala de suicídio, tecnicamente, claro, falamos hoje daquele ato em que a pessoa ela quer tirar a sua vida porque ela não tem mais esperança, ela está, assim, não vê mais nenhum sentido na vida, então ela quer dar cabo da sua vida por conta disso. Não é o caso de Sansão. Então, por exemplo, a Bíblia menciona o caso de Judas, o exemplo de Judas, que foi por conta de um remorso, porque ele cometeu um pecado, um crime grave, e ele não se arrependeu de verdade, ele teve um remorso, um arrependimento meramente emocional. Porque se ele tivesse um arrependimento como o de Pedro, que Pedro pecou tanto quanto Judas, que Pedro negou, mentiu, jurou e praguejou, 4 pecados juntos. E ele se arrependeu, chorou amargamente também, só que ele chorou e se arrependeu de fato.
Judas, a despeito de ter chorado, o seu arrependimento, ele não ficou, ele ficou só na esfera emocional, não atingiu a razão, não atingiu a vontade. E ele ali também acabou perdendo a vontade de continuar vivo, e a Bíblia diz que ele perdeu a salvação, né? Não, veja, claro que o suicídio é um grande pecado, porque o suicídio a pessoa está matando. A Bíblia diz, não matarás. E matar a si próprio também está incluído, porque é o autoassassinato, é o auto-homicídio, por assim dizer. Nós não temos permissão para nos matarmos. Então foi um pecado também. Só que além disso, Judas ele estava completamente desviado. E Satanás havia possuído o seu coração. É bom que se diga isso. Porque não podemos também tomar isso como base para dizer que qualquer tipo de suicídio, a gente falou isso, é uma questão polêmica, né? Mas qualquer tipo de suicídio ensejaria condenação. Nós falamos aqui do caso da síndrome de burnout, em que a pessoa perde a vontade de viver. A pessoa, ela atinge, porque a síndrome de burnout é uma síndrome depressiva. Então, uma pessoa numa condição de depressão, isso tem acontecido com os servos de Deus. Aí alguém vai querer espiritualizar, dizer, não, depressão é um espírito mau, depressão é algo do maligno, então quem é cometido de depressão está em pecado. Não, nada disso. A pessoa pode ser uma pessoa fiel a Deus, temente a Deus, mas por circunstâncias da vida, por uma falta de cuidado, talvez com a sua saúde, com o seu limite, né? A pessoa se entrega ao trabalho, porque a síndrome de burnout, só para retomar rapidamente o que falamos na semana passada, ela começou até a ser analisada no meio empresarial, né? Tanto que em espanhol ela é conhecida como síndrome de queimar-se, né? Queimar-se por ele trabalho. Porque burnout significa exatamente queimar-se, né? Esgotar-se completamente. Então, isso era analisado somente no meio empresarial, tinha algumas profissões, especialmente, que eram analisadas, né? Principalmente aquelas profissões em que a pessoa lida diretamente com o público, é exposta a um tipo de estresse muito grande. E constatou-se com o tempo que o pastor, por exemplo, veja, principalmente na Assembleia de Deus, né? Porque eu vejo assim, o pastor em outras denominações. A Igreja Batista, por exemplo, tem um sistema de governo, a Igreja Presbiteriana tem outro, em que o pastor, muitas vezes, ele não é aquele que faz tudo, não é? Ele, às vezes, ele lida com a palavra, ele lida de algumas outras coisas, claro, aconselhamento, mas existe toda uma equipe para cuidar da administração da igreja. A gente vê aí pregadores da Igreja Presbiteriana, por exemplo, que estão viajando para lá, para cá, e alguém diz, como que fulano dá conta? Ele é pastor da igreja tal, em tal lugar, e está sempre pregando. Pois é, porque lá a figura do pastor não é assim, não é aquele que administra. Foi exigido, né? Administra, visita, faz tudo, faz funeral, faz casamento. Claro, o pastor presbiteriano também, eventualmente, pode fazer tudo isso. Mas na Assembleia de Deus, especialmente, isso é algo muito, né? O pastor assembleano tem até força de polícia. Pois é, então, quer dizer, é algo muito. É o sistema realmente apostólico, né? Assim, claro, nosso sistema também é um sistema híbrido, em certo sentido, mas acaba sendo também, para o pastor, um peso muito grande. Então, ele precisa se cuidar, precisa ter uma boa equipe, ele precisa também dar oportunidade a outros. Ele não pode querer fazer tudo, ele tem que ter férias. Eu até discuto com alguns pastores amigos meus, que quando eu falo isso, eles ficam até irritados comigo. Eu tenho um pastor aí, não me pergunte o nome dele, mas é lá do Nordeste, um grande amigo meu, e aí eu falo para ele, pastor, o senhor tem que tirar férias, o senhor tem que descansar um pouco. Que férias, o quê, não sei o quê, e tal, nosso descanso não é aqui, e não sei o quê. E eu penso que a gente precisa ter cuidado, né, com a nossa saúde, etc. Então, veja, há pessoas que estão sendo submetidas a um nível de estresse tão grande
a um nível de... Eu não estou entendendo, o irmão está falando sério aí, não estou entendendo. Seja mais claro, meu Ele irmão. escreveu uma mensagem anterior por causa da colocação que você fez a respeito de Judas. Pode seguir. Judas, o que especificamente? Não, o fato que você falou que Judas se desviou, que foi para o inferno e tal. Ele falou, eu ia perguntar sobre Judas. Ele acha que Judas não foi para o inferno? Não, é que ele ia perguntar, mas como você já falou... Porque Judas é um caso que a gente pode dizer de maneira peremptória que foi, porque a gente já explicou isso várias vezes. Só um pequeno parêntese. Por que Judas foi substituído? Foi porque ele morreu? Não, foi porque ele perdeu a salvação, né? Exatamente, pastor Newton, temos que cuidar do templo do Espírito. A Bíblia até diz, né, que se alguém o destruir, Deus o destruirá, né? Porque temos que cuidar do nosso corpo. Agora, o caso de Judas, exatamente, irmão Michael, ele está falando do poder de polícia aí. Pois é, tem pastor que tem poder de polícia mesmo. Mas o Judas, então, só rapidamente, nós sabemos que ele perdeu a salvação porque ele precisou ser substituído no colégio apostólico. O que justifica a substituição de alguém no colégio apostólico não é morrer, porque se fosse isso, até hoje teríamos os 12, porque na medida que fosse morrendo um, colocava outro no lugar. Tiago morreu, Atos 12, não foi necessário substituí-lo. Mas, pastor Ecos, então, caminhando aqui, tem várias motivações, né, na Bíblia para aqueles que tiraram a sua vida. O caso de Judas é esse caso, porque ele se desviou completamente. Então ele se mata, ele tira a sua própria vida, porque ele não estava suportando o peso do próprio pecado, e ele não se arrependeu de fato, de maneira plena, envolvendo intelecto, sentimento e vontade. O caso de Sansão, tem outros casos, né, que nós poderíamos citar, mas o caso de Sansão, tecnicamente, não é suicídio. Não é suicídio, porque ele fez aquilo para vencer os seus inimigos, como se fosse em combate, né? Porque o soldado que está num combate, ele sabe que ele está lá para matar ou morrer, não tem como, ele está em combate. E o caso de Sansão, ele estava preso, estavam zombando dele, zombando do próprio Deus, ele não tinha outra alternativa, porque ali ele seria zombado até o fim da vida, iam zombar dele o tempo todo. Então ele, quando ele se arrepende do seu pecado, pede graça a Deus, naquele contexto em que ele estava, era preciso vencer os filisteus, porque os filisteus eram o pior inimigo do povo de Deus. E naquele contexto de guerra, Sansão, precisava fazer aquele ato de vencer os inimigos. Mas veja que interessante essa ênfase. Em outras palavras, o seu ministério foi mais importante na sua morte, ele venceu mais, porque ele foi colocado por Deus justamente para vencer os filisteus. Porque os filisteus eram inimigos do povo de Deus. Então, ele venceu mais filisteus na sua morte do que na sua vida. Isso aí, claro, trazendo para o dia de hoje, nós temos que também agir de tal modo que possamos servir a Deus em vida. E também, tem o caso de Estevão, por exemplo, né, que deixou um grande legado. Aí já estou divagando um pouco aqui, mas a ênfase é essa, né, que Sansão, ele venceu os inimigos em combate. E morreu, claro, em decorrência da queda do templo sobre ele, não tinha como ele sobreviver. Mas ele não teve a intenção de tirar a vida no sentido de desesperança, no sentido de perder a vontade de viver. Não, se ele pudesse, claro, ele teria vivido mais. Mas ali foi um último ato de guerra, né, de combate aos inimigos. Muito bem. Tanto que Hebreus capítulo 11, versículo 32, inclui Sansão na galeria dos heróis da fé, exatamente porque a sua morte não na verdade, assim, a morte de Sansão é reconhecida como um ato de fé e não como um fracasso final. Isso mostra, pastor, que os próprios servos de Deus do primeiro século, né, eles não viam Sansão como alguém que foi derrotado. Que se desviou.
Que se desviou, porque o cara... Morreu desviado. Que Se morreu formos comparar desviado. com Judas, né? Se formos comparar com Judas, Judas, em todas as listas de apóstolos, ele aparece por último. E aquilo não é por acaso, porque as listas de apóstolos são, de certa forma, um ranking. Porque sempre aparece Pedro, Tiago, João. Né? Você pode ver os três que eram os principais, que eram os que eram mais próximos de Jesus. Pedro, principal, né? Aquele a quem Jesus entregou o cajado de pastor, apacenta as minhas ovelhas. Então é um ranking, você percebe ali. E se você comparar Mateus com Marcos e Lucas, você percebe que eles vão alternando. E a última lista que aparece em Atos, na última lista você percebe que, claro, Judas não está mais presente. Mas nas anteriores, Judas aparece. Só que sempre por último, porque os apóstolos, claro, os apóstolos, não, os evangelistas, de maneira geral, eles escreveram depois que os fatos já tinham ocorrido. Então, por isso que eles colocam Judas por último e carregam na tinta, né? Judas, o traidor, Judas, aquele quem traiu e tal. E aí, quando Judas faz alguma coisa, eles acrescentam que ele tinha a bolsa e tirava e tal. Ou seja, eles vão fazendo menção dos desvios de Judas, porque eles sabiam que Judas tinha fracassado. Então, Judas é citado de maneira negativa, porque ele morreu, de fato, desviado. Judas se desviou. Atos 1 e 25 diz textualmente: Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar, ou seja, para o lugar que ele próprio escolheu. No caso de Sansão, o autor de Hebreus disse: faltar-me o tempo, falando de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas e tal, os quais pela fé venceram reinos, fecharam a boca dos leões, da fraqueza tiraram força. Ou seja, ele cita Sansão nessa galeria dos heróis da fé. Porque Sansão, ele não tirou a sua vida como um derrotado, porque ele queria morrer ali, tirar a sua própria vida, porque ele estava se sentindo derrotado e tal, em pecado, afastado de Deus. Não, pelo contrário. Ele retomou a sua fé com Deus, pediu perdão a Deus, e mais, a maior prova de que ele não morreu como derrotado é que Deus deu a força para ele. Como que ele teria... Eu ia mencionar. Como que ele teria... Ele orou, pediu para Deus a oportunidade. Como que ele teria movido aquelas colunas, né? Imagine, 2 colunas. Imagina qual seria a espessura daquela... na verdade, o diâmetro, né? Daquelas deviam ser redondas, né? Arredondadas, aquelas grandes colunas Que sustentava o tempo todinho. Sustentava o templo, né? Então, como que ele teria força? Foi Deus que lhe deu força. Então, se Deus lhe deu força, Deus confirmou a obra de Sansão. E Sansão, claro, morreu salvo. Por isso que ele consta, inclusive, da galeria dos fiéis, dos heróis da fé. Dos heróis da fé, exatamente. Pronto. Para encerrar o caso de Sansão, eu anotei assim, ó. Isso para a gente poder fazer uma aplicação para os nossos dias, né? Mesmo depois de falhas, Deus pode usar alguém até o fim para cumprir os seus propósitos, como o caso de Sansão. Mas agora nós vamos avançar para o exemplo de Jonas, né? Que é um caso distinto do de Sansão, porque Jonas ele tinha a nação assíria como, na verdade, os inimigos, né, de Israel. Ele entendia assim como de fato era. E Deus manda ele pregar para que aquele povo fosse salvo, e ele certamente não tinha nenhum interesse que o povo fosse salvo, porque ele sabia que se ele fosse pregar, o povo ia se arrepender e Deus teria misericórdia daquela gente. Então, a questão que nós temos aqui é assim: o exemplo de Jonas mostra que até servos de Deus podem atravessar crises emocionais profundas, assim como temos hoje obreiros, pastores, irmãos, não é? Vivendo crises que tem mais a ver com depressão do que qualquer outra coisa. Até o irmão perguntou ali já por 3 vezes: qual a diferença de depressão e opressão? Opressão tem a ver com o mundo espiritual,
atuando para levar a pessoa para a desgraça, né? A opressão, nós estamos falando de demônios que estão ali em torno da pessoa, fazendo com que ela tome atitude, faça algumas coisas. E depressão tem a ver com isso. Tem depressão, possessão, opressão, né? Então, Com certeza. se fala de opressão e possessão, claro, tem a ver com o maligno. Porque possessão é quando ele possui a pessoa. Opressão, não necessariamente ele possui, ele influencia. Ou seja, é uma opressão, a pessoa sendo oprimida, está sendo influenciada. Agora, quando fala de depressão, não tem a ver com o maligno, é algo que está... Claro, pode ter também, vamos ser francos. Pode ser algo, pode ser um somatório de coisas, né, na vida de alguém. Mas nós não estamos falando nesse grau de complexidade, né? Que a pessoa está oprimida e, ao mesmo tempo, essa opressão gera nela uma depressão. Nós estamos falando da depressão que tem outras causas, né? Causas realmente psicológicas. Emocionais, causas de esgotamento, realmente. Isso aí todos nós, né? Porque nós estamos falando de salvos aqui, né? Questão do salvo. O salvo que pode ter esse tipo de sentimento. E o caso de Jonas aí vem a calhar nesse sentido, né? Judas é um caso de desviado. Sansão é um outro caso, que não tem nada a ver com isso. Ele se volta, na verdade, para Deus, e então ele não tirou a sua vida por conta de uma depressão ou coisa parecida. Agora, o caso de Jonas, desculpa, o senhor estava ainda falando, eu interrompi, né? Não sei se vai acrescentar mais alguma coisa. Não, pode seguir. Não, então, não precisa contextualizar aqui o caso de Jonas, que os irmãos conhecem bem, né? Aquele profeta que lá filho de Amitai, né? Tudo lá na época de Jeroboão II, que vivia na cidade de Gat-Hefer, né? Que era uma pequena vila em Zebulon e tal, e assim por diante. Também não precisa falar da situação política de Nínive, que todos sabem, né? Nínive era uma cidade terrível. Quem faz uma análise histórico-cultural sabe, entende o porquê de Jonas ter ficado tão irado, né? Tão indignado com o arrependimento de Nínive, que ele queria ver todo mundo morrer, porque Nínive era terrível para com os servos de Deus. Eles matavam os servos de Deus com requintes de crueldade, né? Então, Jonas, ele fugiu daquela responsabilidade, tentou escapar, não teve jeito, Deus ali trabalhou de tal modo que ele ele tentou fugir para Tarsis, né? Mas os irmãos conhecem bem a história, foi lançado ao mar, foi engolido por aquele grande peixe e tal, e foi parar lá, resumindo a história, foi parar lá em Nínive. E aí o livro de Jonas é interessante, que ele destaca 3 tipos de arrependimento, né? O arrependimento de Nínive, o arrependimento de Deus e o arrependimento de Jonas. Então veja que o arrependimento de Nínive é porque Jonas pregou e a palavra de Deus, ela foi tão eficaz naquela pregação de Jonas, o Espírito Santo agiu, evidentemente, o Espírito do Senhor agiu no sentido de convencer ali os pecadores, que assim que eles ouviram a pregação de Jonas, os ninivitas se arrependeram, e eu vejo que esse é assim, digamos que pode ser considerado o maior avivamento, né, no Antigo Testamento que a Bíblia nos apresenta. A cidade inteira abandonou seus pecados, se voltou para o Senhor, e muita gente até questiona, né, se esse arrependimento foi mesmo sincero, só que a melhor resposta a isso é a própria reação de Deus. Porque se não fosse sincero, Deus não teria se arrependido. E aí entra o arrependimento de Deus, que, claro, quando falamos do arrependimento de Deus, não é um arrependimento como o do homem, que é arrependimento sendo de um pecado, né? Porque a Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, Números 23 e 19, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende de pecado. Mas o arrependimento de Deus
é uma figuração de linguagem, deve ser entendido isso de maneira figurativa, porque é uma mudança de posição, que não fere também a soberania de Deus, porque o Deus soberano, ele também estabeleceu que os homens têm liberdade de escolha. E claro, ao se arrepender dos seus pecados, Deus se moveu de compaixão por eles, e, como diz lá em Jeremias capítulo 18, versículo 8, se estes povos se converterem da sua maldade contra a qual falei, então me arrependerei do mal que pensei em fazer-lhes. Então, isso é uma maneira de Deus mostrar como ele está disposto a perdoar. Agora, o que chama atenção aqui no caso é o arrependimento de Jonas. Porque se os arrependimentos de Nínive e de Deus que eu mencionei ocupam parte de um capítulo de Jonas, o arrependimento de Jonas é o que mais se destaca e ocupa 2 capítulos inteiros, Jonas se arrependendo. Ou seja, parece que Deus ele teve mais trabalho, né, a fazer para aperfeiçoar o caráter de um só homem, o profeta Jonas, do que para levar um povo inteiro a se converter. Por quê? Porque o Jonas ele parecia estar mais interessado no cumprimento da profecia de que Deus ia destruir, porque a pregação de Jonas foi essa, né? Que Deus iria destruir a cidade. Ele não tinha interesse de pregar para o povo se arrepender. Tanto que ele pregou e depois ele ficou olhando de longe para ver a cidade ser destruída. Ele não tinha desejo de ver os homens arrependidos. Ele queria ver Deus se vingando realmente. Mas aí, pastor Hercos, o capítulo 4 é um capítulo muito interessante. Eu recomendo até, as horas já não permitem a leitura, mas eu peço que os irmãos leiam todo esse capítulo 4, porque é muito interessante que ele menciona esse arrependimento de Jonas, o arrependimento de ter feito a obra de Deus, de ter pregado a palavra, né? Diz que o fato de Deus ter perdoado os ninivitas desagradou Jonas extremamente, ele ficou irado. E ele orou, olha esse tipo de oração, vê se tem cabimento uma oração dessa. O camarada cheio de ira no coração, ele fala, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando eu ainda na minha terra? Por isso é que eu me preveni, fugindo para... Ou seja, você vê a razão porque ele fugiu. Porque ele sabia que Deus é compassivo, ele sabia que Deus é misericordioso, longânimo, ele era benignidade, e se arrependeu. No fundo, ele era crente. Ele falou, rapaz, se eu for lá e pregar, o povo vai se converter. Exatamente, ele sabia disso. Então ele falou assim, eu não vou lá porque eu sei que Deus vai ter misericórdia desse povo ainda. Esse povo cruel, esse povo merece morrer. Esse povo... Então era essa a motivação dele, né? E aí ele sai da cidade, fica sentado ali esperando, fez uma cabana, ficou debaixo dela numa sombra para ver a cidade ser destruída. Quando ele não vê a cidade ser destruída, ele fica indignado, fica revoltado, mas Deus, o que Deus faz? Deus faz nascer uma boboreira, né? Ali que subiu por cima de Jonas, diz o texto, fez uma sombra sobre a sua cabeça, para ele sentir um alívio ali, e ele se alegrou, ficou todo feliz. Agora, maravilha aqui, essa sombrinha. Aí Deus foi lá, fez, olha como Deus trabalha, né? Enviou um verme que ali feriu a boboreira. Bom, acabou, resumindo, né? A sombra pro Jonas se acabou, e aí ele fica indignado contra Deus. Aí a resposta de Deus que é interessante, porque Jonas começa a pedir a morte. Eu não mereço viver, tal, tira a minha vida, tal. E aí o Senhor fala, tivesse tu compaixão da boboreira na qual não trabalhaste, nem fizesse crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Então, pastor Hertz, uma conclusão é que
Jonas, eu penso que ele demonstrou assim ter sintomas, né, que hoje estão associados a um quadro de depressão. Por quê? Ele fugiu da sua missão, ele desejou morrer, ele sentiu-se desesperado, ele queria apenas dormir e não ter contato com ninguém, expressou raiva pela conversão de Nínive. Então, tudo isso, até nós falamos de burnout na semana passada, tem uma certa conotação, né? Uma correlação, digo, com isso. Então, eu penso que o exemplo de Jonas é interessante nesse sentido, né? Porque ele se mostrou claramente esgotado, que é algo que tem a ver com burnout, né? A gente mencionou até na semana passada as características de quem pode estar apresentando esse quadro de burnout, ou seja, aversão aos membros da congregação, rígida resistência, não envolvimento com os membros, afastamento dos outros, enfado, frustração, e assim vai. Ou seja, a pessoa fica muito crítica constantemente, quer ver aquele que ela elege, né? A pessoa elege como seu inimigo, quer ver a pessoa sofrendo. É muito triste isso, porque a gente tem, claro, pessoas que em algum momento nos prejudicaram de alguma forma, mas não é nada cristão nós ficarmos torcendo para aquela pessoa sofrer, aquela pessoa ser destruída. Então, tudo isso é um sentimento que pode contribuir para a pessoa amargurar-se cada vez mais, e isso vai chegar num ponto que pode se tornar uma depressão. A pessoa pode atingir um estado de depressão e perder a vontade de viver completamente, né? Você vê o caso de Jonas, Deus teve misericórdia dele, falou com ele e tudo. Eu penso que a vida dele não terminou ali, porque quando você olha para os livros de reis ali e tal, você percebe que o ministério de Jonas, ele foi mais duradouro, ele durou mais, né? Tanto que ele tem o livro que foi registrado também como exemplo para nós, mas o seu ministério não terminou ali, né? Deus teve misericórdia dele. Mas ele lança luz sobre essa questão do perigo de nós muitas vezes não termos cuidado com a nossa vida com Deus, e também nosso cuidado com o próximo, nós alimentarmos sentimentos negativos a tal ponto de nos tornarmos pessoas assim que não tem assim uma firmeza, né, na fé, e acabamos sendo envolvidos aí por esses sentimentos negativos. Maravilha. Só chamando a atenção dos irmãos, então, para os sintomas de Jonas, de irritabilidade e raiva, porque ele se irou sobremaneira. Isso tudo está no capítulo 4, que depois pode ler o capítulo 4 para ter um destaque melhor desse quadro, né? Frustração e ressentimento, porque não aceitou a compaixão de Deus. O desejo de morrer, Jonas capítulo 4, versículo 3, ele pede para morrer, e depois, novamente, ele pede para morrer no versículo 8, melhor me é morrer do que viver. Então, o desejo de morrer. Você percebe também a pessoa com depressão que se isola, porque o texto do versículo 5 diz que ele saiu da cidade, se assentou-se lá para a banda do Oriente. A questão da visão distorcida da realidade, você vê essa ênfase no versículo 9 e 10, porque ele estava tão preocupado com um pé de abóbora e não estava verificando a dimensão da obra que Deus havia realizado ali. Ele se tornou uma pessoa totalmente egocêntrica, né? Então, a pessoa que está no quadro de depressão tem esse sintoma. Eu acho que dá para identificar esse quadro, né? Dá para identificar esse quadro aí, com certeza. Agora, como a gente busca uma resolução disso? Então, eu fiz assim uma anotação: reconhecer a fragilidade humana, porque até pessoas altamente espirituais, vamos colocar assim, pode sofrer em algum momento um abalo que ocasiona a depressão.
não é? Você está um pastor está ali se dedicando para a obra, de repente um membro da igreja o trai, um obreiro, aquele próximo, aquele amigo chegado, trai o indivíduo, o pastor da igreja. É muito provável que se ele não tomar atenção naquela situação, ele pode sofrer um quadro depressivo, porque, poxa, vamos colocar assim, aquele companheiro, aquela pessoa com quem ele andava, com quem ele depositou confiança, de repente, por uma coisa fútil, o traiu. Então, acho que é uma questão, a questão de saber lidar com frustrações, não é? Saber lidar com frustrações, que também é uma situação difícil. A gente deve entender que Deus tem o controle de todas as coisas, nada foge ao seu controle, e às vezes porque alguma coisa acontece fora daquilo que é o nosso desejo, aí o indivíduo pode também entrar por um caminho e não conseguir se achar novamente. Veja o caso de Jonas. Nesse momento de dificuldade dele, você percebe que Deus se aproxima dele e tem com ele um diálogo, né? Veja o texto do versículo 4, quando ele começa a se lamentar e tal, Deus chega para ele e pergunta: escuta, é razoável esse teu ressentimento? Capítulo 4, versículo 4. Então você vê, Deus ele busca um caminho de comunicação com a gente, conosco, né? E eu acho que isso é uma coisa que muita gente não considera. O irmão Eliseu, que ele perguntou ali, o irmão com quem ele está tendo essa dificuldade, está até achando que a Bíblia não é mais verdadeira. Pois é, o fato é que a Bíblia independente se a pessoa acha que é ou que não é, o fato é que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é verdade, não? Ela é a verdade que produz em nós, na vida. Então, se o indivíduo acha ou não, certamente é por causa do problema que ele está vivendo. Deus não se altera nesse sentido. A gente precisa saber o que a gente tem que selecionar, né, o que a gente vê, porque a internet, né, tem de tudo. Então, a gente percebe que tem pessoas que são especialistas em gerar em você uma revolta. Negativo. Eu, por exemplo, eu bloqueio tudo quanto Tem uns camaradas aí que são contra igreja, são contra pastor, e ele só usa aquele... Colocou aquele versículo lá de Isaías, eu já sei que é do mesmo grupo, eu já bloqueio. Naquele negócio lá, cão guloso, não sei o quê. Quando fala isso aí, eu dou bloco, porque eu já conheço a fonte. Eu sei com quem que eles aprenderam isso aí. Então, infelizmente, tem pessoas que ficam vendo só esse tipo de coisa. Esses revoltados da internet, esses frustrados da internet. E tem muito, né? Muita coisa. Exatamente. Pessoas que estabeleceram assim, uma expectativa muito grande em torno de si mesmas, achando que eram muito importantes, e aí não conseguiram alcançar o que elas imaginaram, mas sem estar na direção de Deus. Porque, veja bem, quem está na direção de Deus não fica se estimando, não fica se achando que é muito importante. A pessoa depende do Senhor. Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Entendeu? Aí a pessoa, não, eu tenho capacidade para ser escritor, eu tenho capacidade para ser isso, aquilo, não sei o que lá. E aí isso não vem, a pessoa começa a atacar o que ela chama de sistema. Não, o sistema, e o sistema, não sei o que lá. Não sei... Então a gente tem que tomar cuidado com isso, ouvir coisas positivas. Entendeu? Ouvir pessoas que vão trazer para nós uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação. Fazer uma boa seleção de amigos, né? Selecionar bons amigos. Você perceber que a pessoa é negativista, a pessoa só fala contra os outros. Tudo bem, todos nós temos o nosso momento. A gente tem os nossos confidentes, né? A gente pode fazer um certo desabafo. Olha, fulano me tratou assim. Tudo bem. Agora, você o tempo todo, você fica só falando disso, você não... Entendeu? Você não busca um sentido positivo nas coisas, entendeu? Tudo, a vida é assim, a vida tem momentos que a gente faz até uma expectativa, não dá certo, mas a gente não. Amanhã vai ser melhor, então a gente vai trabalhando. Rapaz, se eu fosse me frustrar pelas expectativas não alcançadas, rapaz... Pois é, todos nós passamos por isso, né? Desse jeito. Deus tem seus propósitos, a gente tem que sempre estar de bem com a vida, né? A gente tem que
a rede social também, eu percebo que tem pessoas que priorizam tudo que não presta, né? Tudo que é negativo. E eu me afasto. Quando eu percebo que a pessoa é negativista, Tô fora. eu não quero ver esse tipo de coisa. Pessoa que fica divulgando só coisas negativas, só tragédia. Não, a gente tem que ver coisas que nos Edifica. Que edificam. acrescenta, né? Que acrescenta, coisa que acrescenta. É bíblico, né? Maravilha. Apenas, irmãos, para a gente poder finalizar aqui, dizer que existem quadros depressivos que são causados por questões orgânicas. Mas tem pessoas que estão ali com os seus índices alterados, Tem né? isso também. E um bom Questões acompanhamento, hormonais, né? um bom acompanhamento com um psiquiatra que vai auxiliar nas questões medicamentosas, vai trazer uma regulação e com isso vai ajudar nessa questão. Eu acho que também é uma situação que nós devemos considerar, porque isso está aí, são ferramentas, não é, que Deus, por meio da medicina, proporciona, e a meio da pessoa se reequilibrar também nesses casos, porque às vezes eu conheço pessoas que, por causa de morte de ente querido, se perdeu na vida. E é uma coisa que pode acontecer, não é? É algo, Pode realmente, acontecer. um caso excepcional, né? Que Com certeza, mas é, acontece. Mas acontece. Então, são situações. Então, pedir ajuda não é demais. Eu penso que um pastor que tem a orientação de Deus vai saber conduzir isso muito bem. Então, se você é membro de uma igreja, está vivendo um momento difícil, você conhece pessoas que estão vivendo um momento difícil, não é? Encaminhe para uma boa conversa com o seu pastor, com o líder, ou se você é o pastor, se coloque à disposição para isso, porque às vezes uma conversa pode resolver, não é? Pode resolver problemas dessa natureza e trazer a pessoa de volta para a centralidade da vida, do serviço a Deus e fazer com que ela viva uma vida feliz e agradável diante, inclusive, da comunidade. Pastor Ciro, as suas considerações finais, porque avançamos o horário mais uma vez. Aleluia! nos Estados Unidos é muito comum a gente ver até em filme, né? Aqueles grupos de pessoas que vivem problemas, né? Que são compartilham do mesmo problema, então elas se reúnem para uma, A outra, uma ajudar a outra, né? Elas vão é um apoio. pessoas que perderam entes queridos, pessoas que sofreram alguma tragédia, e aí na vida, aí elas conversam entre si, e isso ajuda muito. Então isso a gente não tem muito, né, no Brasil. Era preciso a gente também ter cuidado nessa, ter alguma atenção nesse sentido. Mas, pastor Ex, a hora já se foi. Eu agradeço pela oportunidade, foi muito bom. É um assunto que a gente não está acostumado a falar, né? Com certeza, mas necessário. Necessário também. Assuntos teológicos aí, mas é importante a gente também tratar dessas questões, e porque todos nós estamos sujeitos, mas nós precisamos ajudar uns aos outros, né? Como diz a Bíblia. Deus abençoe. Queria só dar uma palavra aqui, aqui um destaque aqui para o pastor Evandro, nosso amigo, e também a, a minha querida aluna, né, vamos chamar assim, essa jovem abençoada aí, a Heloísa Bonifácio, que tem a idade da minha filha, viu? E a gente às vezes vê como filha também, que é essa jovem lá de Natal, que tem lido meus livros e tudo, e sempre. E ela está recomendando até um vídeo meu aí, ó. Tem um vídeo do pastor Ciro que ele dá dicas para viver melhor. Ah, sim. É um vídeo que eu fiz, acho que no começo do ano, né? Para falar do ano novo. Realmente tem umas dicas ali que eu acho importantes para a gente viver sempre de maneira positiva, né? Que a gente tem esse problema de viver de altos e baixos. A gente não pode ser assim, a gente tem que viver sempre sabendo que Deus está no controle. O passado já ficou para trás, né? Ontem já é história. Nosso presente está nas mãos do Senhor, nós temos que trabalhar no presente e saber que o futuro também está nas mãos do Senhor. É aquilo que Jesus falou lá em João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu teria dito. Ele continuando disse, vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que quando eu estiver, estejais vós também. Ou seja, está claro ali que o nosso presente está nas mãos do Senhor. Não se turbe o vosso coração, e o futuro também. Ele já preparou moradas para nós, então nós temos que viver sempre com essa perspectiva, né? Deus abençoe, pastor Alex. Desculpa aí que Maravilha. Que é nada. É bem. estamos além do tempo, né? Louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que estiveram conosco nesta aula e desejar que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Quarta-feira próxima retornaremos aqui, aí seguindo com o nosso temário de perguntas bíblicas e teológicas. Deus abençoe, saudação a todos, pastor Ciro, em nome de Jesus, o Senhor vos abençoe. Amém.